Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o PetCast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil. Porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou a Maria Eduarda, eu sou integrante do PET e eu tô aqui com o João Quintela, meu parceiro de PET, pra gente falar de um tema super importante que já no nome do episódio pode levantar algumas conversas, algumas polêmicas, talvez, que é o fascismo ibérico, ou melhor dizendo, o governo Salazar e Franco em Portugal e Espanha. E a gente vai hoje tentar entender como é que esses governantes chegaram ao poder e como, enfim, como se deu todo esse governo, como as suas diferenças, as suas similaridades. A gente vai tentar também entender como é que esses governos impactaram Portugal e Espanha até hoje, né? Qual é a repercussão que a gente tem hoje em dia. E para essa missão, a gente trouxe o professor Damian Mello, que é também da UF. Professor, por favor, se apresenta aí para a gente. E então, tudo bem, Maria Eduarda, ouvintes, João? Então, sou o Damian Mello, eu sou professor de História Contemporânea da UF, do bacharelado em Políticas Públicas, que é um bacharelado que fica no campus de Angra dos Reis, né? Sou formado na FRJ, depois eu fiz mestrado e doutorado na UF, né? E o assunto fascismo acabou entrando na minha agenda de pesquisa alguns anos atrás. Comecei a estudar pensamento conservador e eu acabei focando em dois grandes blocos. Um é fascismo e o que vem em torno, neofascismo, neonazismo, etc., direitos radicais, né? E o outro lado é neoliberalismo, né? Então acabei me concentrando muito nessas duas grandes tradições aí do pensamento, né? Até polêmico se o fascismo tem um pensamento, enfim. Quer dizer, hoje nem é mais. Hoje já é um assunto, já é uma agenda importante. E é isso, é um prazerzão estar aqui conversando com a galera do PET, né? Tendo contato com a turma da graduação da UF Niterói e todo mundo que escuta esse podcast, que não é a primeira vez que eu colaboro, já colaborei outras vezes, né? Então, estou feliz de estar aqui. Ai, professor, muito obrigada. É um prazerzão também te receber. É uma honra te receber. Muito obrigada. Então, para a gente já começar aqui, eu queria te perguntar sobre o contexto da região ibérica nos anos 30. A gente tem aí o movimento falange ficando mais forte, a Guerra Civil Espanhola, também Salazar ganhando mais destaque em Portugal. Então, eu queria perguntar para você como é que estava ali o contexto político e econômico da região ibérica nos anos 30 e como é que isso influenciou o desenvolvimento dos regimes totalitários em Portugal e Espanha, né? Ok. Eu até conversei antes com o João, falei, a gente vai conversar inclusive se cabe a caracterização de fascismo para esses casos, né? A gente vai entrar, acho que seria importante dedicar o nosso esforço aqui a discutir um pouco essa controvérsia historiográfica, né? Mas pensar o seguinte, a Península Ibérica é uma região mais atrasada da Europa, principalmente nesse contexto, uma região bastante agrária, né? Então, ela, do ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo, né? Principalmente quando a gente compara com outras, enfim, a Europa ocidental como berço do capitalismo, né? Claro, mas a gente até comparando as outras formações sociais onde o fascismo justamente nasceu e triunfou, né? Se a gente comparar, por exemplo, tanto o caso da Itália como principalmente o caso da Alemanha, né? A Alemanha, do século XX, é uma grande potência econômica, imperialista, né? Na Europa, tem um papel importante no desencadeamento da Primeira Guerra Mundial, enquanto que a situação tanto da Espanha quanto de Portugal é uma situação de país bastante atrasados, que não tem protagonismo, né? Inclusive nesses conflitos que têm impacto internacional. São dois países que tinham tido grandes impérios, tinham sido pioneiros na construção de grandes impérios ultramarinos, né?
mas que tinham perdido isso há bastante tempo, né? E tinham se tornado bastante dependentes, né? No caso de Portugal, ainda possuindo um importante império colonial em África, né? Espanha ainda também tendo alguns enclaves coloniais, mas enclaves que basicamente eram permitidos a esse país pelo jogo entre as outras potências, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, um grande marco da história do imperialismo, que é a Conferência de Berlim, né? A manutenção das colônias para ainda a coroa portuguesa basicamente tinha a ver com o jogo de interesses entre as grandes potências da Inglaterra, da França e das novas grandes potências que estavam emergindo naquele contexto, como a caso da Alemanha, né, de não deixar que nenhuma delas dominasse completamente o continente. Então, não, tá bom, então deixa isso aqui para Portugal, para pensar principalmente o caso português, onde o Império Colonial é bastante importante, né? Ou seja, não tinha só a África, ainda se estendia ao que, né, a pequenos enclaves na Oceania, o caso do Timor-Leste, né? É o mais conhecido. Então, estamos falando de sociedades do ponto de... Quando a gente fala de sociedades atrasadas, né, principalmente a gente que... É muito caro o nosso diálogo com os antropólogos, né, os historiadores, né? É importante situar o atraso em relação ao quê que você está falando? Está falando em relação ao desenvolvimento do capitalismo. Né? O desenvolvimento do capitalismo são sociedades bastante atrasadas. Né? Portugal tem deixado de ser monarquia ainda no ano de 1910, né? Ou seja, até 1910 ainda é onde tem a proclamação da República. Tinha uma sociedade que passa por um período de grande instabilidade política, e a partir de 1926 tem um golpe de Estado que implanta uma ditadura militar, né? E um personagem importante que tinha destacado como ministro da Economia, das Finanças ou da Fazenda, mas é basicamente a mesma coisa, né? Que é o Oliveira Salazar, que depois vai se tornar o primeiro-ministro, vai ser a liderança de um regime autoritário chamado Estado Novo, né? Isso vai ocorrer na década de 30. No caso espanhol, a gente está falando de uma sociedade que vai ser uma monarquia até o início dos anos 30, né, onde ocorre a proclamação da República. Né? Depois que essa monarquia apoia uma ditadura militar muito sanguinária, que é a ditadura do Primo de Rivera, durante os anos 20. Né? Isso leva a um grande desgaste, e a monarquia muito integrada à Igreja Católica, como é o caso do próprio sistema político português. A gente vai falar um pouco também sobre a importância da Igreja Católica na Península Ibérica, nesses regimes que são alvo da nossa conversa de hoje. Né? E no início dos anos 30, a monarquia espanhola também vai dar lugar a uma república, que vai, na verdade, durar pouco tempo, né? Justamente o contexto, a ascensão do Franco, né, e o regime ditatorial do Franco vai restaurar o poder monárquico, né? A gente vai ver em que condições, né? Então você vai ter ali, no caso espanhol, um pequeno intervalo republicano, justamente na década de 30, né? Que é justamente o contexto onde ocorrem uma série de conflitos sociais e que vão desencadear um processo eleitoral onde a esquerda é vitoriosa, né? Liderada pelo Largo Cabaleiro, né? Que era uma figura importante do Partido Socialista Operário Espanhol. Então, o maior partido operário espanhol, um partido importantíssimo, um país onde havia uma forte tradição anarquista, ou seja, havia uma tradição anarquista no movimento operário português também, mas no caso espanhol, está falando do movimento de massas extremamente importante, e em tempos de, digamos assim,
ideias meio estúpidas como anarcocapitalismo. É importante falar que a gente está falando de anarquismo de verdade, não está falando assim, de uma tradição revolucionária do movimento operário, né? Uma visão, uma vertente socialista, né? Digamos assim, para ser mais preciso, né? Que tinha forte proteção na Espanha e que chega inclusive a apoiar, né, a própria eleição dessa Frente Popular liderada pelo Partido Socialista, pelo Largo Cabaleiro, e por isso vai se formar, vão estar ao lado da República nesses enfrentamentos, né, que ficaram conhecidos como da Guerra Civil Espanhola. Ou seja, a Espanha vai viver de fato uma situação revolucionária dos anos 30, algo que não ocorre em Portugal nesse contexto. Portugal vai viver uma situação revolucionária, na verdade, no final do salazarismo. Quando acaba, né, o regime salazarista, aí a gente vai ter o contexto da Revolução dos Cravos, né, e etc. Então, eu tentar agora esmiuçar um pouco mais, dando esse panorama geral, né, ou seja, explicando, né, são dois países, né, que do ponto de vista do desenvolvimento capitalista estão bastante atrasados, né, no caso português ainda com um certo império colonial importante, mas vai ser um certo problema, a gente depois vai ver como é que isso vai se estabelecer a relação entre o Estado português e esse próprio império colonial, né? E o caso de Espanha é um país assim, que vai viver na década de 30 uma crise muito profunda, né? Onde você vai ter uma influência muito grande do jogo internacional que está rolando nesse contexto, que tem a ver com o contexto que o Eric Hobsbawm chama de era da catástrofe, né? Ou seja, a primeira metade do século XX, quando o Hobsbawm denomina de era da catástrofe, ele está falando desse período entre duas guerras mundiais, né? Onde ocorre a eclosão da Revolução Russa, e ocorre, ou seja, do ponto de vista de um fenômeno à esquerda, a Revolução Russa, né? E do ponto de vista do fenômeno na direita, na extrema-direita, a emergência dos fascismos, né? Então, o fascismo italiano, por exemplo, já havia servido de inspiração, por exemplo, para o movimento que leva à implantação da ditadura do Primo de Rivera, um ano depois, em 1923. Embora a ditadura do Primo de Rivera não fosse um regime fascista, certo? Mas, digamos assim, o fascismo, o Antônio Gramsci tem uma formulação que me parece bastante feliz, ele vai ser uma espécie de representante ideológico da contra-revolução europeia. Por quê? Porque quando ocorre a Revolução Russa, primeiro que digamos assim, a agenda, o espírito, né, dos revolucionários da Rússia é de que aquilo era um movimento que desencadearia uma revolução mundial. Né? É até o nome do capítulo do livro do Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, é a Revolução Mundial. Né? Por isso mesmo, porque eles acreditavam, a utopia, né, que eles perseguiam era essa. A gente vai começar na Rússia, mas a coisa vai se espalhar pelo mundo. Né? E, na verdade, o que ocorre é que existem tentativas de revolução, principalmente no caso da Alemanha, na Hungria, que chega a ter um governo revolucionário de 4 meses, ali em 1919. E na própria Itália, digamos assim, existe uma situação revolucionária de 1919, 1920, mas todas essas revoluções fora da Rússia fracassam e a Revolução Socialista, digamos assim, se isola na Rússia, que passa a se chamar de União Soviética, né? Com a criação, autonomização das repúblicas soviéticas, no caso da Ucrânia e outras, né? E vai se formar a União Soviética e vai se formar também a chamada Internacional Comunista, que vai ter esse compromisso com a Revolução Mundial, vão se criar partidos comunistas em vários países do mundo e tal. Só que você ainda tinha, antes da própria formação da Internacional Comunista, você tinha ainda um movimento operário se organizando em duas grandes internacionais, além da Internacional Comunista. Uma é a Internacional Socialista, da qual fazia parte, no caso,
o Partido Socialista Operário Espanhol, Obreiro Espanhol, né? O PSOE, que é um partido que existe até hoje, né? Enfim, que é uma internacional que meio que se dissolve na Primeira Guerra Mundial, mas se reorganiza nos anos 20, né? E você tem o caso dos anarquistas que não vão aceitar a dissolução da Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Que vão manter viva essa chamada, que para os marxistas se chama Primeira Internacional, mas para eles, para os anarquistas, é a única internacional, né? Enfim, que tinha, digamos assim, uma existência muito precária em alguns países do mundo, mas um país onde havia, de fato, digamos assim, a implantação desse anarquismo revolucionário internacionalista era justamente na Espanha. Então, é só para a gente ter mais ou menos o cenário das forças mais à esquerda, né, que estão colocadas nesse tabuleiro, né? E, do ponto de vista das direitas, você tem tanto essa influência do fascismo, ou seja, do fascismo italiano, e do surgimento de movimentos que até hoje a historiografia compreende a maior parte dela como movimentos fascistas, né, fora da própria Itália, e daí o fascismo na historiografia ser entendido como um conceito, né, que dá conta de um fenômeno na extrema-direita, mas de não ser o único, digamos assim, fenômeno da extrema-direita, porque, como diria o Stanley Payne, né, que é um historiador importante do fascismo, né, no contexto de emergência do fascismo surge uma espécie de família de movimentos autoritários de direita, né? Então você tem o fascismo, né, que englobaria, por exemplo, tanto o caso italiano, evidentemente, né, mas também o nacionalsocialismo alemão e alguns outros, né, como direitos autoritárias, né, digamos assim, as direitas conservadoras é aquilo que até hoje a gente chama de direita radical, né, que são outras, digamos assim, outros movimentos de direita importante que às vezes dialogam bastante com o fascismo, estabelecem alianças com os fascistas, mas que não são propriamente fascismo, né? Então isso é uma fonte importante. E, digamos assim, uma fonte ideológica importante desses outros direitos autoritários é justamente a doutrina social da Igreja, né? E principalmente a visão, a defesa da visão corporativista, a defesa do corporativismo como um modelo civilizacional que desse conta de resolver as contradições do capitalismo. Então, digamos, a resposta, no final do século XIX, a resposta da Igreja Católica, que tinha sido a instituição que tinha reagido a todas as grandes transformações da história europeia, desde a Reforma Protestante, né, tinha sido simplesmente uma instituição que significava propriamente a noção de reacionarismo, ou seja, simplesmente de reagir, né? Então, reagir à Reforma, reagir ao Iluminismo, reagir à Revolução Francesa, e aí, finalmente, ali no final do XIX, vai dar uma resposta que não consistia simplesmente numa reação, mas a apresentação de uma proposta societária que, digamos assim, de certo modo, dialogava com o imaginário católico medieval, que é essa ideia da sociedade de corporações, né? Mas, enfim, já no ambiente de se enfrentar com as contradições do capitalismo, de ser necessário ter uma resposta que disputasse o campo popular com os socialistas, de forma geral. Né? Precisava ter um ativismo político, né, que disputasse o espaço, que quem estava crescendo nesse espaço popular era justamente eram os socialistas a partir de suas diversas vertentes, tanto revolucionárias quanto reformistas. Né? Então, a visão corporativista é aquela visão, digamos assim, vamos simplificando as coisas, mas é porque essa questão é importante para a gente pensar depois os regimes políticos, tanto português quanto do Salazar, quanto do Francisco Franco. Né? Grosso modo, é baseado numa ideia de que a sociedade deve ser entendida como um corpo, né? E que, portanto, todos os membros da sociedade são importantes. Né? Então, digamos assim, mas, digamos assim, eles são importantes se cada um cumprir o seu papel no seu quadrado.
isso acaba dialogando, né, com a visão nacionalista autoritária que vai estar presente nos fascismos, né? Ou seja, de que a nação é superior a qualquer conflito de classe e, portanto, conflito de classe é um conflito que ameaça a integridade nacional. Então, essa ideia do nacionalismo autoritário ela está presente nos fascismos e está presente nessa família das direitos autoritárias, né? Aí nesse contexto dos anos 20 e anos 30, né? Essa mesma ideia nacional aparece no nacionalismo do Vargas, né? Por exemplo, né? Por isso que na legislação varguista a greve é encarada como uma sabotagem, né? Ou seja, como uma ação antinacional, vai estar sabotando a economia nacional. Essa mesma ideia, essa ideia baseada no corporativismo, né? O corporativismo tinha, em uma certa vertente do corporativismo, tinha sido, inclusive, abraçada pelo fascismo italiano, né? Ela vai estar presente ali no fascismo italiano, mas, digamos assim, é um elemento que vai estar circulando ali para além do próprio fascismo. Mas é o que faz com que, né, à época, quando surgem esses movimentos autoritários, de forma geral, a opinião pública da época, as pessoas que sofreram perseguição desses regimes políticos, geralmente os tratassem como fascistas. Então, a gente tem uma coisa que é cara a todo mundo que estuda extrema-direita, estuda fascismo, né? Que é a gente tentar ter um conceito de fascismo que não seja simplesmente um xingamento, né? E que também não reduza esse fenômeno a um aspecto posicional no espectro político, né? O que é um aspecto que é posicional? É simplesmente considerar que fascismo é qualquer coisa que está na extrema-direita, né? Ou seja, de fato o fascismo está na extrema-direita, mas existem outras coisas que estão na extrema-direita. Então, por exemplo, vou falar aqui um pouco do mundo lusitano, né? no mundo português, né? Uma vertente que surge no início dos anos do século XX, que, de certo modo, é uma certa reação à própria República, é o chamado integralismo português, o integralismo lusitano, né? Que vai, inclusive, inspirar o integralismo brasileiro, que foi de fato, né, um movimento fascista, né? Mas o caso do integralismo lusitano não necessariamente. Ele está muito inspirado também na chamada Ação Francesa, né, que é uma organização que surge na França ainda no final do século XIX, com características antissemitas e que do seu interior vão se desdobrar e vão aparecer organizações que são propriamente fascistas, que vão tomar conta, que vão aparecer no cenário político francês desse mesmo período, né, mas que não é propriamente fascista, né, o caso da Ação Francesa. Então, digamos assim, são chamados católicos integristas, né? O que é um católico integrista? É aquele que não acredita que nenhuma outra vertente religiosa possa ser aceita, que contenha algum grão de verdade, né? Aquela visão fundamentalista católica, ou seja, tudo que a verdade está com a igreja, né? E a verdade está com a igreja, essa ideia que a verdade está com a igreja, às vezes a verdade pode estar com a igreja, mesmo que à frente da igreja esteja um impostor, né? Digamos assim, nesse período isso não acontece muito, mas hoje digamos assim, essa vertente do integrismo católico se expressa hoje na vertente mais extrema-direita do catolicismo, chamado sede vacantista. São aqueles que consideram que o trono do Papa, na verdade, tá vazio, porque tem um impostor lá, que é o Papa Francisco. Eles não aceitam, né? Na verdade, eles não aceitam as reformas que foram empreendidas no catolicismo desde o Concílio Vaticano II, dos anos 60, do João 23, né? Que eles consideram muito reformistas, né? Que é quando a Igreja Católica considera importante dialogar com outras religiões, né? Ou seja, dialogar com outras vertentes que, no sentido religioso, buscam Deus por outro caminho, né? O integrismo não. O integrismo é aquele que considera que todos os outros são representações do diabo, né? Não existem religiões. A única religião aceita é o catolicismo e tudo mais
que está de fora do catolicismo, são representações diabólicas. Isso é super importante para entender a cena cultural da Península Ibérica, porque a gente está num contexto onde a estrutura hierárquica da igreja, vamos pensar entre os anos nos 10 e os anos 20, são justamente os anos do papado do Pio XI e do Pio XII. E o Pio XI, né? O Pio XI tem uma importância grande nessa história, porque o Pio XI é a liderança católica que vai assinar a concordata com Mussolini, vai resolver um conflito histórico que havia na Itália entre a Igreja e o Estado italiano desde o ressurgimento, desde a unificação da Itália. Existiu uma não aceitação da instituição Igreja Católica da própria estrutura do Estado italiano. Isso é um conflito que se resolve em 1929, né? O Papa Pio XI assina os tratados latrenses com o Mussolini e resolve esse conflito. Ao resolver esse conflito, isso é importante tanto dentro da Itália como no mundo católico de forma geral, porque isso oferece um certo sinal de concordância com o fascismo, né? Ou seja, a Igreja Católica não é uma instituição fascista, seria uma visão equivocada, simplificadora, etc. Agora, existem momentos de grande aliança e momentos de conflito, tanto dentro da Itália, e isso acaba tendo uma projeção internacional. Então, 1929 é um momento onde a aliança é muito forte, né? Se forma uma aliança, né, que tem a ver com esse reconhecimento do Estado do Vaticano, o que é retribuído com apoio da instituição Igreja Católica, do Papado do Pio XI ao próprio regime do Mussolini. Poucos anos depois eles vão se desentender. Mas nesse momento isso emite um sinal, digamos assim, né, de concordância com teses fascistas, né, e isso vai gerar impactos importantes em movimentos fascistas, de movimentos inspirados e nascidos em outras regiões do mundo, particularmente na Europa, né? O fascismo é um fenômeno transnacional, ele transcende a própria Europa, mas esse contexto dos anos 20 ele ainda é basicamente europeu, né? E isso vai inspirar, né, o surgimento de movimentos, como é o caso da Falange Espanhola, né, organizado por um personagem que era o José Antônio Primo de Rivera, né, que vai dar origem à chamada Falange espanhola, né? Ele tem esse sobrenome, né, que era o mesmo, né, daquele que tinha sido o sujeito que tinha implantado a ditadura, né, na Espanha nos anos 20, né? Mas, enfim, pertence à mesma família, mas ele não é. Enfim, ele é outra pessoa, só para deixar claro, para não ter essa confusão. E inspirado no movimento fascista italiano, ele vai dar origem a o movimento que também se chamava de nacional sindicalismo. Olha que coisa interessante, né? Onde é que está a ideia de sindicalismo presente aí nesse fascismo espanhol? Justamente na noção corporativista de sindicato. Ou seja, na visão socialista de forma geral, o sindicato é um instrumento de luta econômica da classe trabalhadora. Na visão corporativista, o sindicato é um instrumento de colaboração de classe, né? É um instrumento de colaborar, e aí a visão corporativista é aquela de que não só os trabalhadores precisam se organizar em sindicatos, mas todas as atividades profissionais, inclusive os empresários, os advogados, né, os engenheiros, ou seja, profissionais liberais e capitalistas, todos têm que se organizar em sindicatos. Essa é a visão corporativista que tem essa elaboração oriunda da matriz católica, mas que não tem só essa elaboração corporativista que vem da matriz católica, né? Inclusive tem essa matriz propriamente fascista. Então, mas olha só o nome da organização do José Antônio Primo de Rivera. Ou seja, a Falange Espanhola, Nacional Sindicalismo. E Nacional Sindicalismo é o mesmo nome que vai assumir um movimento
fascista que vai surgir em Portugal por um personagem que originalmente ele é um integralista lusitano, ou seja, ele é um monarquista que não aceita essa república, né? Que tem um nome que é muito engraçado para nós que somos brasileiros, que toda vez que se fala de fascismo português e a gente é obrigado a falar dele, isso gera uma série de piadas, e aqui a gente não vai rir porque a gente está gravando um podcast, mas certamente quem está escutando a gente vai achar graça que o fato de que a liderança desse movimento nacional sindicalista português, né, se chama Francisco Rolão Preto. Né? O nome do cara é Francisco Rolão Preto. Né? E aí a gente tem já de cara assim, então, o nacional sindicalismo, né, como essa vertente, esse nome, essa denominação do fascismo, tanto em Portugal como em Espanha, embora em Espanha, digamos assim, o termo que é mais comum de identificação do fascismo seja falange, chamada falange espanhola. Nos dois casos, né, tanto português como espanhol, tem uma característica interessante, digamos assim, tem um colorido interessante, diferente, em relação ao fascismo italiano e o próprio alemão, que é a sua relação com o catolicismo. Né? Historiadores, digamos assim, existe uma vertentes que buscam reduzir o fenômeno do fascismo quase que simplesmente ou a um nome próprio, né? Ou seja, basicamente fascismo é o nome do fenômeno surgido na Itália, então nesse caso o fascismo não é nem um conceito, é simplesmente uma palavra, né? E existem aqueles, e me incluo neles, e é a vertente majoritária na historiografia, que entende que o fascismo é um conceito que é capaz de descrever, né, e de classificar uma série de outros fenômenos. Né? Entre aqueles que buscam, mesmo aceitando que o fascismo é um conceito, mas buscam restringi-lo o máximo possível, existe, por exemplo, eu acabei de citar aqui o Stanley Payne, né, que é um historiador super importante, né, do fascismo, embora tenha diversas discordâncias em relação a ele, mas ele é um cara super... É impossível não ler o Stanley Payne. E aí ele tende a tratar o fascismo como um fenômeno secular e um pouco separado das religiões. Então, enquanto que, na verdade, efetiva, você tem vários fenômenos fascistas que surgem no mundo que têm relações com matrizes religiosas. O caso do fascismo ibérico é claramente o caso de um fascismo de matriz católica. Né? Vamos ser bastante claros aqui com os nossos ouvintes. Ou seja, não estou dizendo que todos os católicos são fascistas, ok, gente? Estou falando que existem fascistas que buscam, né, que estabelecem uma relação entre a sua doutrina e o catolicismo. E aquele contexto, principalmente o contexto marcado pela relação entre o Vaticano e Mussolini, facilitou bastante o trabalho desse pessoal. Né? Porque esse vínculo se estabeleceu de forma bastante orgânica, já que havia uma espécie de autorização. Né? A gente pode pensar, por exemplo, aqui o caso a grande liderança fascista brasileira que surge nesse período, que é o Plínio Salgado. O que ele era antes de se tornar a liderança do integralismo brasileiro? Era uma figura, um escritor, né, uma figura importante, católico conservador. Né? Ele vinha dessa matriz conservadora, dessa matriz integrista católica, né? E não é por acaso que é justamente no início dos anos 30 que ele se encontra lá, que ele viaja à Itália, se encontra com Mussolini e tem a ideia de criar um movimento similar no Brasil, e aí vai dar origem à Ação Integralista Brasileira, criada em 1932. Então, o Plínio é bastante um caso como esse, né? Onde você tem, evidentemente, um movimento fascista, como é considerado pela maior parte da historiografia, que tem uma relação com o catolicismo. Só estou chamando a atenção para isso porque, por exemplo, nesse mesmo período, é criado também movimentos fascistas na Índia, por exemplo, e há um fascismo hindu, né? Ou seja, que
busca relação com a matriz religiosa do hinduísmo, né? Você tem fascismos, fascismos religiosos são uma questão importante da historiografia, né? Só para deixar bastante claro. No caso da Península Ibérica, a relação com o catolicismo é qualquer coisa de fundamental, né? Enquanto que no caso, né, do movimento português, ele vai ter alguma importância no cenário político português dos anos 30, mas o Francisco Rolão Preto ele vai ser reprimido no movimento de implantação da própria ditadura do Oliveira Salazar, da implantação do Estado Novo, digamos assim, num movimento muito parecido com aquele movimento, não tão parecido, mas que a gente pode estabelecer um paralelo com o que o Vargas fez com o integralismo no Brasil. Se a gente lembrar bem, o integralismo brasileiro, só para os ouvintes pegarem isso rapidamente, ou seja, ele é um movimento que funciona, que é organizado entre 1932 e vai ser fechado em 38. Esse período é um período de 6 anos. O integralismo no Brasil ele foi muito funcional ao Getúlio Vargas para perseguir a esquerda, né? Então estavam sempre colaborando com a polícia política, etc., na repressão ao Partido Comunista, a repressão, enfim, a própria tentativa de levante lá de 35, etc. E depois o Vargas não precisa mais deles, se livra deles, né? Acaba dando uma volta no Plínio Salgado, né? Todo mundo conhece a história, ou seja, quando o Vargas dá o golpe do Estado Novo, em 10 de novembro de 37, ele conta com o apoio dos integralistas, né? Os integralistas, inclusive, organizam uma grande passeata, né, pedindo o fechamento do regime, pedindo para o Vargas fechar o regime, e a expectativa e o acordo que havia de que o Vargas ia colocar a pasta da educação, né, o controle do sistema educacional brasileiro na mão do Plínio Salgado. Ele chega ao poder e dá uma volta no Plínio Salgado, e o Plínio Salgado fica ali, e aí depois os integrantes tentam fazer um levante para derrubar o Vargas e acabam sendo reprimidos, né? Então, mal ou bem comparando, vamos dizer assim que o nacional-sindicalismo do Rolão Preto, né, acabou tendo uma sorte parecida, né? Ele chegou a ser utilizado ali, né, pelo regime contra a esquerda, mas rapidamente ele foi desbaratado, né? E depois a gente volta a esse ponto, porque isso vai ser importante para discutir características do regime salazarista, tá bom? A relação que ele estabeleceu com isso. Enquanto que, no caso espanhol, a relação é diferente. Por quê? Porque no caso espanhol, a Falange ela vai participar da frente antirrepublicana, né? Da frente do Franco, né? Ou seja, basicamente o que é? Em 1936 tem a eleição, as eleições presidenciais que a esquerda ganha, com Largo Cabaleiro à frente, e o Francisco Franco, que operava na missão colonial do Marrocos, né, declara uma insurreição, né, enfim, com uma série de fake news, né, na época. Né? Parece que a Espanha está sendo invadida pela União Soviética, né, querem acabar com a igreja. E a igreja espanhola é uma igreja muito reacionária, muito integrada, e se torna uma instituição muito de fato, levante franquista, né? Então, a Falange, ela vai operar como organização política ao lado do Franco. E no final dos contos, ou seja, quando se institui o regime franquista, ela vai ser o único partido legal. Ou seja, ela vai continuar a funcionar, ou seja, não vai ter a mesma sorte que do nacional sindicalismo, né? Mas ela não vai ter a mesma posição que os partidos fascistas ocupam nos casos dos regimes propriamente fascistas, né? Essa que é a chave da questão do problema historiográfico que a gente vai discutir nesse programa, né? Ou seja, a Falange Espanhola vai ser um partido único, mas ao mesmo tempo ela não vai ter a mesma posição
que teve o Partido Nacional Fascista no regime italiano, não vai ter a mesma posição do Partido Nazista no Terceiro Reich, percebe? Ou seja, há um protagonismo maior dos partidos fascistas nos regimes que são considerados propriamente fascistas. Essa que é a chave da questão aqui. Excelente, porque exatamente essa é a discussão, é entender nas nuances, né? Ou seja, é nesse corporativismo, é nessa ligação com a religião, de como se desenvolvem essas experiências ditatoriais na região ibérica. E aí, entrando mais naquilo que você falou sobre a necessidade de se conceituar esses eventos, a gente queria perguntar, né, adentrando especificamente nesse ponto, como que a historiografia debate essas ditaduras ibéricas enquanto categoria, nas suas categorias de análise, ou seja, como que enxergamos, então, essas ditaduras, essas experiências ditatoriais, no contexto conceitual, né? Perfeito. Seria essa a segunda pergunta que surgiu, principalmente a partir da sua brilhante fala até agora. Valeu, João. Espero que tenha sido mesmo, porque eu achei que foi muito confusa a minha primeira fala, mas vamos lá. Vou tentar ser mais claro daqui para frente. Olha, o que acontece, né? E aí, quando a gente está falando de historiografia, eu queria fazer, mais ou menos, situar dois momentos historiográficos muito importantes. É claro que você tem um momento onde esses fenômenos emergem e você tem aquelas pessoas que lidam com esses fenômenos e tentam conceituá-lo, né? Então, como eu já tinha me referido, os opositores, as pessoas que são reprimidas por esses regimes, tanto do Franco quanto do Salazar, a tendência delas é considerar que são regimes fascistas. Tal qual muitos opositores do Vargas no Brasil. Tal qual muitos opositores do regime de Vichy, por exemplo, na França ocupada, e muitos outros que a gente vai encontrar nesse período. Só que o que acontece? E a historiografia, quando é que ela entra nessa história? Essa historiografia profissional, né, acadêmica, quando é que ela entra nessa história? Ou seja, não é que as interpretações dos contemporâneos não têm o seu valor. É claro que elas têm, né? Elas continuam sendo uma fonte fundamental, né, que tem sido sempre visitada por todo e qualquer estudioso desses fenômenos. Só que você tem, no que se refere ao objeto fascismo, você tem um grande momento de virada para os estudos acadêmicos, que é a década de 60. Nos anos 60, começa, de fato, a serem produzidos os grandes trabalhos historiográficos acadêmicos sobre o assunto fascismo. E emerge uma série de nomes, historiadores super importantes que vão tratar. Por quê? Porque você tem aquela questão do fascismo, principalmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o que fascismo significava e significa, em certo sentido, na história a partir de 1945? É uma palavra feia, é um xingamento, né? Fundamentalmente, o fascismo é um epíteto que você usa contra os seus inimigos, né? No contexto da Guerra Fria, muito da propaganda soviética era considerar que tudo que fosse pró-capitalista era igual ao fascismo, por exemplo. E o contrário também, que é a chamada teoria do totalitarismo, né? que são produzidas pelos liberais, que mais ou menos tentavam colocar como na posição de inimigos, os inimigos de ontem, que eram os fascistas, com os inimigos do momento, que era a União Soviética, né? Isso digamos assim, é o que vige até os anos 50. Só que nos anos 60 começa a surgir, de fato, uma historiografia profissional que não é que é isenta, né? A gente sabe que essas coisas não existem, né? A piada que eu sempre uso em sala de aula é que isento, né, neutro é detergente e shampoo de bebê, né? Mas, digamos assim, uma historiografia mais objetiva, né? Que vai às fontes, etc. Tenta escrever mais. E essa historiografia, desde a década de 60 para cá, ela passa por movimentos que, no primeiro momento, a gente pode dizer que é um movimento de... Não sei se a palavra depuração é uma palavra boa, mas ela começa a fazer um movimento de refinamento conceitual, e nesse movimento de refinamento conceitual começa a se apresentar
Primeiro, o que é que define aquilo que minimamente significa fascismo, né? Se a gente pensar que a matriz weberiana ela é super importante na ciência política, na historiografia também, né? Uma parte importante da historiografia do fascismo, principalmente a historiografia, ela vai se dedicar a estabelecer o que é o tipo ideal do fascismo, né? Ou seja, a estabelecer o que é o mínimo fascismo. Quais são as características, né, pensando no tipo ideal no sentido weberiano, quais são as características mínimas que definem o que é o fascismo, né? E essa busca de estabelecer esse tipo ideal fascista, esse conceito de fascismo, acabou levando a que uma parte da historiografia começasse a olhar que muita coisa que até então vinha sendo chamada de fascismo não era fascismo propriamente dito, né? Você tem nesse movimento tanto aquele que eu me referi, mas que, digamos assim, não tem grande força acadêmica hoje, que é aquele que praticamente trata o fascismo como nome próprio e, portanto, o fascismo é só o italiano, né? Esse, digamos assim, ainda existem autores que seguem essa vertente, mas ela é extremamente minoritária, né? E, por um lado, né, essa vai ser uma coisa, enfim, digamos assim, é a forma mais exagerada desse refinamento conceitual, porque ultrapassa a própria noção de conceito, o conceito de fascismo. A gente está falando de uma palavra que é uma ferramenta importante de análise política, né? Mas para nós que somos historiadores, historiográfica, seja capaz de servir para nos orientar no estudo de um determinado fenômeno, né? A gente está falando do conceito de fascismo, né? Então, em primeiro lugar, a gente está falando do xingamento de chamar as pessoas que a gente não gosta de fascistas, né? A gente está falando de uma palavra que é capaz de descrever um determinado fenômeno. E, portanto, não é simplesmente um nome próprio. Percebe? Ou seja, aqueles historiadores, né, que consideram que fascismo mesmo é só aquele que existiu na Itália, eles não estão trabalhando com conceito, eles estão trabalhando com um nome próprio. Perfeito? Quando a gente está falando com conceito, aí a gente está falando já de algo que permite que a gente estude e que a gente compreenda fenômenos, né, que às vezes estão localizados no mesmo tempo histórico, né? Então, por exemplo, uma parte desse campo dos estudos sobre fascismo que se desenvolve a partir dos anos 60, vão considerar que o fascismo é um fenômeno epocal, ou seja, ele só surgiu e só se desenvolveu em determinada época, por isso daí epocal, e europeu, né? Então, se a gente pegar grandes historiadores até hoje trabalham com essa vertente. Então, por exemplo, aqui eu estou com um livro de um grande especialista que eu adoro, que é o Robert Paxton, né? Que tem um livro maravilhoso chamado Anatomia do Fascismo. Eu adoro ele, mas eu tenho algumas discordâncias dele. Ele considera basicamente que o fascismo é um fenômeno. Pelo menos ele considera ali que o fascismo até hoje tinha sido um fenômeno europeu. Não que ele diga que é epocal, não, porque quando ele escreve esse livro, esse livro é de 2004. Ele estava temendo que surgisse um movimento fascista nos Estados Unidos. Ali não era Bush ali, né? Então ele tá percebendo que o fascismo ele pode ressurgir, né? Então ele está trabalhando com o conceito. Percebe que eu estou chamando a atenção? E aí os dois grandes exemplos de fascismo que o Robert Paxton trata é justamente o italiano e o alemão, né? O fascismo italiano e o nacionalsocialismo alemão. Então esse é percebe que esse livro dele, né, é um livro já que tem essa maturação de um campo historiográfico que foi tanto que no livro tem vários debates historiográficos nesse livro que são super interessantes. Então, por exemplo, um dos temas que ele entra é justamente essa ideia de que, quando ele vai falar, nem o caso do Salazar, nem o caso do Franco dá para dizer que são fascistas. Daqui a pouco eu entro nessa questão. Só que quando se forma esse campo de estudo sobre fascismo, não tem só historiador, tem os cientistas políticos e os sociólogos também. Tem um sociólogo espanhol muito importante que publica um artigo
1964, que é um clássico dos estudos, digamos, é um texto muito clássico para os estudos, e ele vai se tornar um autor super importante, inclusive nos estudos sobre autoritarismo na América Latina, que é o Juan Lins. O Juan Lins vai escrever justamente um artigo para falar do regime franquista, e ele vai justamente mostrar como o regime franquista faltava uma série de características que seriam típicas de um regime fascista. Né? Por exemplo, o regime franquista, aí ele está falando do franquismo em 1964. Né? Ele não era um regime mobilizador. Né? Ele tinha um partido único, mas o partido único não tinha a mesma posição de difusor e propagador de uma ideologia oficial, como é o caso do Partido Nacional Fascista, como é o caso do Partido Nazista na Alemanha. E aí, a partir desse estudo comparado, né, o Juan Lins é um autor super importante da sociologia política comparada, né, evidentemente um weberiano, então ele está criando tipos ideais para definir o que é um fascismo, o que é um totalitarismo fascista, né, para distinguir do que ele chama de autoritarismo. Ele cunha essa categoria autoritarismo. E aí perceba, a palavra autoritarismo, ela tem uma história muito anterior. Né? Autoritarismo, ou seja, como uma definição de dicionário, seria simplesmente uma exacerbação da autoridade. Né? Então você poderia ter até um autoritarismo doméstico, autoritarismo do pai com os filhos, né? O autoritarismo da escola, etc. Mas aqui está falando autoritarismo como conceito capaz de descrever um regime, como regime autoritário. E aí o Juan Lins vai cunhar essa ideia de regime autoritário para distinguir o caso espanhol, né, dos outros regimes fascistas. A Espanha chamava atenção, e Portugal também, porque, percebam, são dois regimes políticos que surgem, tanto o salazarismo quanto o franquismo, surgem no período do fascismo, né? Ou seja, eles emergem nos anos 30, só que eles sobrevivem à Segunda Guerra Mundial. E percebam, esse é um contexto onde uma parte da historiografia está definindo que o fascismo é um fenômeno epocal que tinha acabado com a derrota do Hitler. Né? Tinha se encerrado ali. Bom, aí você fala, mas se encerrou aí, mas o que é o salazarismo? O que é? É uma sobrevivência? Os opositores do franquismo, os opositores do salazarismo, vão continuar chamando de fascismo. Mas eu estou falando aqui da pesquisa acadêmica. A pesquisa acadêmica vai começar a fazer esse processo de refinamento. Então, houve uma tendência, né, a partir dos anos 60, da ciência política, da sociologia política comparada, da historiografia, a retirar, né, dos casos de regime fascista os casos tanto de Portugal quanto de Espanha. Até mais de Portugal do que de Espanha. De Espanha ainda tem controvérsia, ainda vou falar sobre isso com vocês hoje. Mas o caso português, digamos assim, é onde se consolidou mais a ideia de que o salazarismo não é um caso de fascismo. E um dos elementos que faz com que o salazarismo não seja considerado era o fato de que era um regime desmobilizador, que provocava uma desmobilização política na sociedade. Né? É um regime que a ideologia política principal ela é oriunda do catolicismo, e principalmente o fato de que o próprio movimento fascista que tinha surgido nos anos 30 em Portugal tinha sido reprimido pelo regime. Percebe? É o tal do nacional sindicalismo. E aí, nesse ponto, por isso que o caso espanhol é mais complexo. No caso espanhol, a Falange continua existindo, continua sendo um partido único, etc., mas, digamos assim, não ocupou a mesma posição que os partidos únicos ocuparam nos regimes totalitários fascistas. Né? Totalitários aí tem que ver se de fato é totalitários. Aí, esse é um outro debate importante. Né? Agora, deve estar próximo de sair um texto que eu tive o prazer de escrever o pós-fácil desse livro, do Enzo Traverso, que é um historiador italiano. Ele tem um livro sobre o conceito de totalitarismo. É bem interessante, ele pega lá desde as primeiras vezes que apareceu essa palavra totalitarismo, etc. E os usos, ele termina esse livro ali na era Bush, né? Esse termo voltou a ser utilizado para atacar o Islã, etc. E aí é muito interessante porque a pesquisa historiográfica ela foi
um pouco que desmontando a própria noção de totalitarismo, desse controle absoluto do próprio partido em relação ao Estado, em relação à sociedade, em relação ao regime político. Então, embora, se vocês pegarem, por exemplo, o Richard Evans, né, que tem um clássico, a trilogia sobre o Terceiro Reich, né, ele usa a palavra totalitarismo, ele tem uma nota lá explicando, mas eu estou usando aqui, mas não tem aquela conotação que tinha na teoria original do totalitarismo, quando parecia que o controle do partido único sobre a vida das pessoas era quase que absoluto. Do mesmo modo que nossos colegas que são estudiosos da história moderna discutem, né, como a noção de Estado absolutista, essa palavra absolutismo, ou seja, também não é... O rei também não tinha um controle absoluto, etc. Enfim, são esses refinamentos, né, que a pesquisa historiográfica vai fazendo com os conceitos, né? Isso é importante na medida em que hoje, né, a pesquisa que existe sobre os regimes políticos fascistas propriamente ditos, né, tanto, e principalmente o caso italiano, o caso alemão, também demonstrem que o controle do sistema político não estava completamente na mão só do partido, né? O partido dividia a dominação política com a própria burocracia de Estado, no caso da Itália, com a própria monarquia. Havia a questão da relação com a igreja, né? Então, o controle, a posição do partido nesses regimes também não era absoluta, né? Mas, de qualquer modo, o que eu quero chamar a atenção é isso. Ou seja, na historiografia, principalmente a partir dos anos 60, o caso português, o caso espanhol e o caso da Áustria, por exemplo, a Áustria de Dollfuss, né? Também um regime autoritário, católico ali do início dos anos... extremamente influenciado pelo corporativismo também, no início dos anos 30, também, eles que na época eram considerados fascistas, depois eles foram deixando de ser pela historiografia especializada. No caso da Espanha, esse eu acho que é o ponto que vale a pena ressaltar, né? Uma série de historiadores vão chegar às seguintes conclusões. É que dá para dizer que é fascismo no franquismo até a Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a posição que eu concordo. Paul Preston, Julián Casanova, que é um grande historiador espanhol, são historiadores que estão aí, estão vivos aí, produzindo agora, né? Eles consideram que o caso da Espanha, você tem as características de um regime fascista até a Segunda Guerra Mundial, mas o próprio Franco, né, ao perceber a sorte da Guerra Mundial, ou seja, perceber que o eixo ia perder a guerra, começa com o tempo a se desfazer de uma série de características, né, que o aproximavam identificavam com os regimes fascistas, e isso permite uma própria sobrevivência desses regimes no contexto pós-1945. Né? Então, essa é uma posição historiográfica. Né? Perceba que ela é um pouco diferente da defendida pelo Juan Lins, que está dizendo que desde sempre o franquismo não era fascista. Né? Ou seja, que tem um partido fascista participando do regime, ou seja, na coalizão do poder, na estrutura de funcionamento do regime do Franco, você tem lá um partido de matriz fascista que é a Falange. Só que ele digamos assim, ele é quase que marginal em relação a outras estruturas que têm uma centralidade muito maior. Né? E aí vai se evidenciar traços mais importantes do tradicionalismo católico, a posição de sociedades como a Opus Dei, por exemplo, ou seja, que vão ser muito mais influentes no regime franquista do que tinha sido a Falange, percebe? Quando a gente compara, por exemplo, o funcionamento da Itália fascista, quando a gente compara, por exemplo, o Terceiro Reich. Né? Então, a ideia de que são regimes autoritários e o regime autoritário significar, seja uma palavra para distingui-lo dos regimes totalitários, né? Isso é uma coisa que tem a ver com essa contribuição do Juan Lins. Outros autores vão seguindo essa trilha,
vão se aproximar, digamos, da noção que tem mais uso hoje em dia pelos historiadores, que é a ideia de que foram ditaduras corporativistas, né? Então, muitos historiadores hoje trabalham, por exemplo, Antônio Costa Pinto, que é um dos mais influentes historiadores portugueses, né, da história contemporânea de Portugal e do período do Estado Novo, considera que dá para dizer que o Estado Novo foi uma ditadura corporativista. Mas ainda existem historiadores portugueses que trabalham com a noção de que o Estado Novo português salazarista faz parte da família do fascismo. Então, o caso do professor e amigo e querido chamado Fernando Rosas, né? O Fernando Rosas é um historiador profissional, uma figura extremamente erudita, etc. Ele tem uma trajetória política, ele foi um militante político que foi preso pelo regime salazarista, tal. Muitos atribuem essa insistência dele em afirmar o salazarismo como fascista, essa coisa da relação pessoal que ele estabelece com a história, né? Um dos problemas da história do tempo presente, né? Eu acho isso uma má vontade, porque ele busca, né, no trabalho historiográfico dele, então, assim, sustentar essa noção, não é simplesmente um trauma pessoal e ele está usando. Porque às vezes se usa esse argumento, o Fernando Rosa, porque ele foi uma vítima do salazarismo, então fica parecendo que é um problema pessoal, né? Não é, ele é um historiador profissional, ou seja, eu não quero tirar essa componente pessoal, da experiência pessoal, do trabalho de nenhum tipo de historiador, né? Ela está sempre presente. Inclusive daqueles que acham que estão sobrevoando o território da história sem ter nenhum tipo de implicação, porque você vai ter sempre algum tipo de empatia. Você está estudando um regime ditatorial, não precisa você ter vivido ele. Você pode, né? Ou seja, você vai agora, porque você não viveu na Alemanha nos anos 30, você vai simpatizar com Hitler, por exemplo, né? Ou seja, isso, se você simpatizar, você está descrevendo uma posição política sua, né? Então, dada essa análise mais aprofundada, então, de como que surge, né, essa conceituação daquilo que você diz, a partir de algumas obras, de alguns autores, de uma ditadura corporativista, né, a gente tem também, e aí falando mais especificamente dos trabalhos que a gente pesquisou sobre os seus trabalhos, na verdade, né, sobre as suas pesquisas, a questão do revisionismo. Certo. Né? E aí a terceira pergunta é para a gente ter um panorama do que é esse revisionismo, porque, especificamente no senso comum, né, quando nós falamos de revisionismo histórico, a gente tende a entender aquilo como uma forma negativa de reescrever a história. Mas não necessariamente ela se desenvolve dessa forma. Né? Mas o objetivo, então, da pergunta seria entender sobre qual revisionismo, né, para que você falasse um pouco do revisionismo que faz parte da sua pesquisa e como que ele pode integrar uma visão contemporânea, né, dos movimentos neofascistas ou dos movimentos de resgate da memória, né, dessas experiências ditatoriais corporativistas na região ibérica. Perfeito. Essa questão é muito importante. Acho que a gente está diante de um objeto que nos ajuda muito a entender, primeiro, algumas distinções que nem sempre ficaram muito claras, muitas coisas que eu escrevi e que hoje me ajudam que necessitam de uma reescrita, né? Primeiro ponto é o seguinte: tem que fazer uma distinção entre revisionismo histórico e revisionismo historiográfico, tá? Ou seja, o revisionismo histórico ele se insere num conjunto de problemas que tem a ver com a disputa de memória, né? Então, por exemplo, as tentativas de tratar, ou seja, de reabilitação do franquismo, reabilitação do salazarismo, movimentos dessa natureza estão presentes hoje, tanto na sociedade portuguesa como na sociedade espanhola, e, de fato, eles fornecem um substrato cultural de normalização
né, dessas experiências traumáticas, e, de certo modo, elas se conectam com a emergência de fenômenos de extrema-direita, tanto na Espanha como em Portugal atualmente, né? No caso do Vox espanhol, como no caso do Chega em Portugal. Isso é diferente da noção de revisionismo historiográfico. O revisionismo historiográfico ele pode ser motivado por uma série de questões. Ou seja, a necessidade de rever interpretações consagradas no passado era uma necessidade ontológica da nossa profissão. Perceba, quando eu disse que nos anos 60 começam a virar estudos acadêmicos sobre os fascismos, ela implicou necessariamente procedimentos revisionistas, né? Porque era necessário olhar para as memórias e para as interpretações dos contemporâneos do fascismo e ver em que medida elas se sustentavam de acordo com a pesquisa. A pesquisa contrariava, né? Então, um caso, esse, por exemplo, que eu estou chamando a atenção, em si, não, por exemplo, criticar a ideia de que o salazarismo, né, e o franquismo eram regimes fascistas, em si, isso não é um revisionismo histórico, na medida em que isso não implica que você está fazendo isso para tornar aqueles momentos da história palatáveis, ou pior, exemplares, né? Ou seja, mas às vezes se faz isso, né? Ou seja, no movimento de mostrar, não eram regimes fascistas, mas você está querendo dizer o quê? Que a polícia política portuguesa, que era a PIDE, não era ultra repressora? Percebe? Você está querendo reduzir o papel da repressão, da violência do regime político na sociedade portuguesa, aí você está... Aí tem um problema de revisionismo negativo, né? Você está querendo, no final das contas, produzir uma visão, fazer uma certa apologia de um passado traumático, né? Mas se a sua busca é científica, você está querendo um conceito que dê conta de características que, ou seja, e isso é muito interessante, né? Como, por exemplo, nos debates latino-americanos, que você chega e fala assim, mas o Pinochet não era fascista. Ele não era mesmo. Isso não no debate acadêmico científico, se for honesto, você não está falando isso para dizer que o Pinochet era maneiro, né? Você não está dizendo isso para dizer mas o regime do Pinochet não era tão repressor assim. Não, ele era ultra repressor, né? O Papa Doc no Haiti, um regime sanguinário, né? Ou seja, é um genocida, né? Ou então pegar casos de genocídio propriamente, o rei Leopoldo na África, né? Um genocida, né? Mas fascista, tá vendo? Fascista não cabe, percebe? Por quê? Porque aí você está usando como xingamento, você não está usando como conceito de fascismo, né? Então essa linha tênue é super importante. E isso é interessante ser colocado, João, por quê? Porque alguns historiadores que operaram esse movimento de revisão da historiografia e que produziram obras influentes, eles se tornaram revisionistas. Um caso muito famoso é o caso do Ernest Nolte. O Ernest Nolte escreveu começou a produzir seus trabalhos, é um historiador alemão, né? Morreu em 2017. Ele começou a produzir seus trabalhos nos anos 60, trabalhos interessantes, né? onde ele buscava um conceito de fascismo, um mínimo fascista. Ele era extremamente influenciado ele era discípulo do Martin Heidegger, que foi um colaborador do nazismo, né? Mas, enfim. Mas o Nolte era um conservador do ponto de vista político, né? Mas ele buscou um conceito de fascismo para tentar descrever como propriamente fascistas o caso alemão, o caso italiano, e eles chamavam também a Ação Francesa, que foi uma organização política que eu citei aqui no começo do programa, dizendo, a Ação Francesa não era fascista. Mas houve esse engano, digamos assim, né? Então, alguns consideravam que seria um primeiro fascismo francês que teria surgido, inclusive, antes da Primeira Guerra Mundial.
Mas o problema dele não foi esse. O problema dele foi quando depois ele foi falar, ó, os campos de extermínio nazista era simplesmente uma cópia dos campos de extermínio soviéticos, né? Então é como se ele começa a produzir um processo de normalização das experiências mais traumáticas do século XX, né? E quando depois ele não foi um negacionista do Holocausto, mas nos anos 80 ele acreditava que podia dialogar com os negacionistas do Holocausto, quando a maior parte da historiografia profissional séria acreditava que não, o negacionista do Holocausto não é historiador. O cara está negando um fato histórico evidente, né? E aí o negacionismo sendo entendido como uma forma pervertida de revisionismo, né? Porque o revisionismo historiográfico também, não só histórico-historiográfico, quando você pega um fato histórico, tenta dar uma outra interpretação para ele. O negacionismo você nega, né? Por exemplo, uma coisa é uma interpretação, por exemplo, caso brasileiro, um evento traumático, a ditadura militar brasileira, né? Então você tem, sei lá, Marco Antônio Villa, que fala que a ditadura militar brasileira só foi do AI-5 até o fim da lei da anistia, entre 68 e 79, né? Ele não tá dizendo que não teve a ditadura, mas ele dá uma encurtada na ditadura, né? Parece que a ditadura acabou ali em 79 e tal, e aí ele traça esse paralelo. Não foi tão repressiva quanto aquela da Argentina. Qual a intenção do cara fazer isso, né? Hoje está aí dando supapo contra o Bolsonaro, mas ele preparou bastante o terreno para coisas como o Bolsonaro, quando ele ficava repetindo. Para atacar a esquerda, né, começou a produzir visões que amenizavam o passado ditatorial. Então, você tem alguns historiadores do fascismo que operaram obras revisionistas, que defenderam, inclusive, como intelectuais públicos, posições revisionistas, que buscaram amenizar o lugar, por exemplo, do Holocausto na memória histórica do século XX. Né? E aí a gente tem um problema ético. Né? E aí a gente tem um problema de cruzamento entre revisionismo historiográfico e revisionismo histórico. E aí pensando que o revisionismo histórico como esse movimento de amenização do passado, ou mesmo do limite de próprio negacionismo em relação ao passado. Mas você tem outros movimentos, que são esses movimentos que buscaram, digamos assim, refinar o conhecimento sobre o passado. E eles são revisionistas, mas no sentido positivo. Porque eles revisaram algumas leituras para melhorar a nossa leitura sobre o passado. E não para mistificar o passado. Pensa bem. Então, por exemplo, vou só mencionar aqui no final do programa, digamos assim, aquilo que a gente pode considerar como o último grande movimento de revisão no campo de estudo sobre fascismo, que é a introdução da perspectiva transnacional. Eu falei para vocês em certo momento aqui do programa que durante um bom período a historiografia profissional considerava e aí o grande monumento dessa historiografia profissional, grande figura era o Stanley Payne, né, que é um historiador, tá velhinho, vivo, um historiador de direita, mas um cara super sério e tal, um dos pioneiros sobre estudos sobre a falange espanhola, inclusive. Né? O Stanley Payne considera que o fascismo é um fenômeno epocal, né? Ou seja, da época do período entre guerras, e europeu, e acabou. Né? E essa visão dele, hoje, é objeto de uma revisão. Se a gente pensar, por exemplo, um autor como o Federico Finkelstein, que é um autor bastante influente, que é um historiador argentino, né, que dá aula em Nova York, e que é um dos animadores dessa vertente transnacional. Porque hoje, aí eu acho que é muito importante encerrar com esse comentário, o objeto fascismo de estudo, ele não compreende só os regimes fascistas. Ele compreende também os movimentos fascistas. E do ponto de vista de regimes fascistas, é verdade que os regimes fascistas, propriamente dito, que a gente pode usar o conceito de fascismo para entendê-los, eles são, de fato, europeus. E eles, de fato, são fenômenos epocais também. Se a gente reduzir o fascismo aos regimes fascistas, de fato, em 1945 acabou. É um fenômeno do passado. Mas a existência de movimentos fascistas transcendeu, naquela mesma época do fascismo histórico,
o continente europeu. Eu e um colega que é professor da Unicamp, o professor Álvaro Bianchi, você acabou de publicar um capítulo no livro que saiu lá na Inglaterra sobre os movimentos fascistas na América Latina, no período entre guerras. A gente fez um grande mapeamento dos movimentos fascistas, enfim, além do mais conhecido de todos, que é o brasileiro, que é o integralismo, ou seja, o integralismo, o integralismo foi um movimento fascista que nunca chegou no poder. Ele ficou ainda na forma movimento. Aí você vai no Chile, na mesma época do integralismo, tinha um movimento chamado Movimento Nacional Socialista. Era um movimento inspirado no nazismo. Né? No México tinha os camisas douradas e os camisas prateadas, que eram movimentos fascistas também. Né? Existem vários países latino-americanos. Na Argentina, isso é uma pesquisa do Federico Finkelstein, o golpe de 1930, o primeiro ditador militar, que era o Uriburu, ele tentou implantar o regime fascista na Argentina, só que ele fracassou. Então, o caso argentino é interessante, é uma tentativa extra-europeia de implantar um regime fascista. Fracassa. Ou seja, as ideias intelectuais fascistas, o grande intelectual mexicano, chamado Vasconcelos, é considerado um intelectual fascista. Bom, dizer que o cara é grande intelectual não quer dizer que ele é fofinho e que a gente tem que concordar com as ideias dele, né? O Gustavo Barroso foi um grande intelectual brasileiro e era antissemita e fascista, né? Ele não só traduziu livros antissemitas no Brasil, como ele publicou livros antissemitas no Brasil, com visões conspiratórias contra os judeus. Mas por que eu falo que é um grande intelectual? Ele fundou o Museu Histórico Nacional. Foi da Academia Brasileira de Letras. Ocupou posições na cena intelectual brasileira. Eu detesto ele, eu acho uma pessoa abominável. Mas eu, como historiador, tenho que ser objetivo. Eu não vou considerar só intelectual aqueles com os quais eu concordo. Porque aí, por exemplo, eu sou marxista, eu vou achar que o Adam Smith não é intelectual, percebe? Ou seja, não faz o menor sentido. Quando eu estou usando aqui a noção de intelectual no sentido gramsciano, ou seja, eu não estou valorando para dizer que o cara é intelectual, ou seja, é isso, eu não estou dizendo que eu concordo com ele, né? Mas era um intelectual. Esse que é o ponto. Então, o objeto, para que a gente encerre nosso comentário aqui, porque talvez a nossa conversa de hoje seja frustrante para quem queria uma defesa de que franquismo e salazarismo são exemplos de fascismo, não. Né? Estou aqui defendendo minha posição historiográfica, que não são, estão concordando assim, com o que a historiografia vem se desenvolvendo no último período, mas eu estou chamando a atenção que o objeto fascismo, ele compreende a existência de movimentos fascistas, regimes fascistas e ideias fascistas. E quando você estuda com esse alargamento, você não tem como fugir dessa perspectiva transnacional, que, digamos assim, que foi a última revisão positiva que teve no campo. Né? E que aí a gente está diante de um revisionismo positivo, né? Que é diferente daquele que quer amenizar o passado nazista, etc. Que aí sim a gente está diante de revisionismo histórico, e aí a gente está diante de problemas éticos muito graves. Fantástico, professor. Obrigada. Eu queria te agradecer muito por compartilhar com a gente sua visão de tudo isso. Realmente foi muito interessante. É uma conversa muito densa mesmo, que levanta vários pontos. Eu acho que você foi ótimo, respondeu tudo, seguindo a sua linha de pensamento, que, enfim, foi muito interessante para a gente ouvir, refletir sobre. Muito, muito obrigada mesmo. Eu acho que a gente vai ficar por aqui mesmo. Todas as perguntas que a gente queria fazer foram feitas. E é isso. João, quer dar tchau? Sim, eu peço desculpa se tiver som no fundo, mas é porque eu estou no ambiente escolar e é meio difícil pedir silêncio. Agradecer a presença do professor, dizer que foi muito interessante, foi bastante esclarecedor, as perguntas, as respostas, tudo que a gente levanta, e o mais interessante é que dá margem para que a gente o chame para um novo episódio, para que a gente discuta mais o tema, né? Então, muito obrigado pela presença, né? E até uma próxima vez, que com certeza virá. Valeu?
Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Queria dar agora um recado para o nosso ouvinte, quer dizer, de novo agradecer pela audiência, por quem ficou até o final. Muito obrigada por ouvirem o nosso podcast. E deixar aqui nossas redes sociais. No Instagram, a gente está como @PetHistoriaUF. No Twitter, a gente está como @PetHistoria. No Facebook, Pet História UF Niterói. E no YouTube, como Pet História UF. Esse podcast foi apresentado por mim e pelo João Quintela. O roteiro também foi feito por mim e pelo João Quintela. A edição vai ser feita por mim, Maria Eduarda Veras, e a revisão pelo João Quintela. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até mais.